Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez vamos começar a nossa etapa final. Deixa eu ligar a luz. Pronto. Vamos começar a nossa etapa final do nosso carro de batalha. As armas já foram colocadas, então os retoques foram feitos e os detalhamentos foram também colocados. Então a gente só vai fazer aquela velha passada de verniz. Já coloquei o verniz na pistola. E depois, quando ele secar, daqui a uns 3 dias, a gente vai... como é que se diz? Fazer o fechamento dele. Como sempre, naquele modo, uma camada de verniz mais leve. E depois a gente começa com a camada de verniz mais pesada. Aqui ela é um pouquinho mais complicado, porque onde estão as armas, eu não vou passar muitas vezes, então as poucas vezes que eu vou passar, ele tem que ser bem aplicado. Eu ainda tô tendo que me acostumar com esse bico 05. Com o bico 03, eu passava ele um pouco mais perto. E esse 05, eu tenho que passar ele um pouco mais longe, para que o spray pegue na maior área possível e eu aproveite o máximo de tinta que der. Tem um probleminha quando você tá assim, eu tô sentindo, não é bem dizer, é um problema não sendo. Eu tô sentindo como a vazão de tinta é maior por causa do bico. Eu tô sentindo o meu compressor secar mais rápido. No entanto, eu também estou sentindo que a tinta ela tá saindo com uma fluidez um pouco melhor. Por quê? Com esse bico maior, aparentemente ele está mais adaptado para essa pressão maior que eu estou sentindo que está gastando menos tinta, por incrível que pareça.
Quando quando a pressão do compressor diminui para meio tanque, eu consigo sentir que a pistola ela começa a trabalhar na pressão que ela deveria trabalhar. Ou seja, é bem provável que aquele pronto. Que aquela válvula que eu comprei, veja um ponto interessante aqui. Normalmente, estou trabalhando agora de máscara, então vocês podem sentir a minha voz um pouco mais abafada. Normalmente com o bico 0.3, que a vazão era um pouco mais... É como se ele saísse, como se o ar saísse mais apertado dele. Ele ficava com um fio para poder eu conseguir dizer que a camada estava boa. Quando eu falo fio, eu me refiro àquela camada branca. Com o 0.5, eu consigo o mesmo resultado, mas eu não chego no fio. Deixa eu guardar ele. E outra coisa, quando ainda sobrou, eu estendi o máximo que eu pude. E assim, ó, com um reservatório meio pela metade, eu consegui terminar ele todo. Posso estar um tanto quanto errado, mas se fosse com o bico 0.3, essa mesma quantidade que eu gastei aqui, estou fazendo a limpeza, botei o thinner dentro, estou fazendo a velha limpeza aparente. Se eu fosse um bico 0.3, eu teria gasto todo o verniz que está dentro dele. Eu teria gasto o verniz que está dentro dele totalmente, bem antes. Pronto. Limpeza aparente feita. Vamos para a limpeza profunda. Aí eu teria gasto o verniz dele totalmente. Então, eu tô achando que parece ser uma boa ideia. Retrolavagem. Parece sim ser uma boa ideia colocar um bico 0.5 nele. Pronto. Limpeza do aerógrafo está feita. E agora fazer a limpeza da tampa. Também estou sentindo que a camada de tinta ela está sendo melhor distribuída na relação da vazão causada pelo aumento do bico e como é que se diz, da vazão e da pressão. Ou seja, o bico 0.5 com essa vazão do meu compressor, ele aparentemente está trabalhando melhor. Eu
tô gastando menos tinta. Eu estou gastando menos tinta e Eita. Eu tô gastando menos tinta e a pintura ela tá ficando mais uniforme. Ou seja, é provável porque o jato de tinta no bico 06, 03 estava mais concentrado, é bem provável que com a pressão ele concentrava demais em um ponto a tinta. Um pouco de tinta para limpar toda a parte externa. Com a vazão maior, a tinta espalha mais. Só tenho que pegar um pouquinho de jeito. Então, a questão do fio, ela fica bem menos visível. Não fica tão aparente. Ou seja, a partir de agora, eu vou usar o meu aerógrafo comum, que é o 0. Esse pistola não, mas o meu outro aerógrafo, que eu uso de vez em quando para fazer aquelas pinturas mais com o compressor mais fraquinho. Então, aquele com 0,3 fica melhor e este daqui, pistola com 0,5, fica melhor. Mais uma vez, descobrindo alguma coisa nova que vai me ajudar na customização. E é exatamente por causa disso que eu lembro muito do Chiquito, Bruno Chiquito, do blog do Chiquito. Quem tiver a oportunidade vai visitar. O cara não é customizador, ele é plastimodelista, mas ele tem aulas que vai lhe ajudar muito. Se você é que nem eu, um iniciante, que não tem ideia nenhuma, eu sugiro muito você assistir às aulas que o Bruno Chiquito, do blog do Chiquito, tem, certo? Ele tem aulas fantásticas sobre pintura de plastimodelismo. Ele vai lhe dar alguma ideia bem interessante. E se você quiser também aprender sobre pintura, eu também recomendo o Pintando Miniaturas do Átila, certo? Mas ele não é focado no plastimodelismo, ele é focado em pinturas de miniaturas, bustos, certo? Como o nome mesmo do canal mesmo diz. 2 excelentes canais para se aprender. Eu mesmo estou pensando em comprar alguns livros, não sobre plastimodelismo, nem sobre pintura de miniatura, mas sobre aerografia, certo? Sobre o uso do aerógrafo para se trabalhar em coisas diferentes. Porque alguma hora provavelmente eu vai querer precisar de alguma habilidade que só a customização não vai me dar. Falei demais. Eu vou cortar esse vídeo e quando a gente voltar daqui a uns 3 dias, vai ser para montar esse carro de batalha. Até mais! Estamos de volta, pessoal. E agora vamos encerrar de vez o nosso carro de batalha. Troquei a base porque eu estava precisando da outra base para fazer uma restauração que está sendo feita depois dessa, mas vai ser postada antes dessa. Vamos dar uma olhada. A pintura tá excelente, certo? Gostei muito de como ela ficou, apesar de ter sido um pouquinho complicada, mas ficou ótima. Eu achei outro carro desse que eu tinha, assim,
naquela situação, né? Meu sobrinho neto, ele tinha esse, foi embora e deixou um bocado por aqui. Como ele tava já meio... Ele já tava assim sem tinta, na verdade, meu sobrinho neto, ele tava pintando ele com tinta guache, porque ele queria pintar. Então eu só tirei a tinta. E esse carro aqui, eu tô pensando em fazer um outro carro de batalha desse ou fazer uma customização, mas a gente vai ver isso depois. Porque se eu vou fazer outro carro de batalha, eu vou pegar o outro designer o outro design que eu fiz, ou eu vou pegar esse mesmo design e fazer com a segunda cor, alterando as cores. Talvez aí onde tá azul fica vermelho, onde tá vermelho fica azul. Mas não é o caso agora. Eu deveria estar com a outra luva. Ah, não, é o carro de batalha. Eu tô preocupado pra quê? Tá usando luva. Isso aqui vai ser pego com a mão o tempo todo. Mas ele ficou bem legal. Talvez, sem estar montado, essa parte preta aparenta ficar estranha. Mas quando a gente montar ele, vocês vão ver que vai dar até uma aparência legal. Acho que é assim. Pronto. Isso daqui e outra, né? Eu não pintei os aerofólios. Então os aerofólios, eles continuam nas suas cores originais. Eles continuam nas suas cores originais. Então, mais um ponto de destaque para eu pintar o paralama em preto. Isso daqui eu vou dar 2 pinguinhos de cola. Opa. Dois pinguinhos bem de leve. E como ele tá sem... Como ele tá sem espelho, eu posso pingar o cianoacrilato sem problema. Aí. Isso vai encaixado aqui. Em cima. E uma chave de fendazinha para a gente encerrar. Está pronto. Eu tenho que dizer que eu adorei. Adorei. Assim, eu acho... Tudo bem, é o carro de batalha que eu fiz pra mim. Então, ele realmente tem umas coisinhas diferenciadas dos outros. Mas assim, ó, eu adorei ele. Adorei o jeito que ele tá. E eu quero jogar com ele. Quero jogar com ele mesmo para ver como é que ele vai ficar. Certo? Como é que ele vai ficar não, eu sei como ele já tá, então. Mas eu quero jogar com ele. Rodas.
Estão meio bambas, mas normal. E pronto. Bem, pessoal, com isso encerramos mais uma série de... Calma, não vou começar agora. Isso aqui é um ponto muito importante. Deixa eu fechar a cola, tirar isso daqui, que eu tenho algumas coisas a mostrar. Pronto. Cola fechada. Vamos lá. Eu não vou fazer um vídeo só para isso, porque esse daqui me serve. Eu tava mexendo nas minhas coisas e eu encontrei esses carros que, quando eu queria começar a pintar, eu mandei imprimir eles para mim. Certo? São todos carros que eu encontrei no Thingiverse para o jogo Gaslands e o jogo Car Wars da Steve Jackson Games. E ele já tem as suas armas, já tem as suas coisinhas, que é bem interessante. E eles já são carros de batalha, mas assim, eu pedi um negócio mais barato, mas não, assim, ó, eu pedi ele todo em resina, mas não gostei muito do trabalho que o pessoal fez. Por exemplo, a base desse Corvette aqui, ela é horrível. Ela não é de resina, é como se ele tivesse passado uma camada de resina por cima. Não, ela não foi feita por igual. Alguns pneus, eles estão deformados, porque eu pedi para ele colocar numa proporção e ele não... Eu não sei se ele não se ligou ou ele não fez do jeito que deveria. Mas, pô, se você tá colocando a coisa, você tá colocando o carro para dar um jeito, vamos colocar, né, pelo menos as rodas, colocar o carro naquela proporção onde que as rodas fiquem redondas. Então, alguns carros, eles estão bem deformados. Estão muito mais largos do que deveriam. Mas eles são bem legais. Por exemplo, isso aqui é um bug. Certo? Isso daqui, ele deveria ter esse tamanho, metade desse tamanho. Mas o cara esticou tanto que ele ficou assim. Não tem muito problema, mas aquele problema também, ó, daquela camada de resina por baixo, mas de boa. Esse daqui é um carro que, quando eu for mexer, eu vou cortar algumas coisas. Eu vou cortar essas armas daqui, vou cortar isso daqui, tudo bem. O resto vai ser só pintura. Por isso que eu vou aprender e vocês vão ver nas próximas aulas, certo? Nas próximas aulas, não. Na série que eu faço para trabalhar coisas que não tá em nenhuma série, que são os problemas de customização, vocês vão ver eu trabalhando não nesses carros, mas trabalhando em um corpo de prova, a pintura Rust. Não gosto da pintura Rust, não acho legal, não me interessa, mas para esses carros, para ele ter, porque ele já tem essa vibe meio Mad Max, para esses carros, essa ideia da pintura Rust, ela é interessante. E eu quero fazer alguns deles assim. Bem, é isso. Com essa pequena explicação sobre esses próximos carros de batalha, eu vou encerrar esse vídeo. Nosso carro já está pronto. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem assistindo. Muito obrigado. Eu espero que vocês acompanhem os próximos vídeos e valeu!